Na nossa última aula, observamos que Maquiavel estava mais interessado em mudar o rumo das coisas do que propriamente em teorizar sobre elas. Isto é, Maquiavel era um indivíduo apaixonado pelos afazeres políticos, pela vida pública, e só buscou deixar as suas reflexões sobre estes assuntos por escrito, por se ver alijado das funções que tanto gostava de desempenhar. Vimos também que o pensador florentino almejava, com este breve opúsculo, O Príncipe, conquistar a simpatia da família dos Médici, então governantes de Florença, e assim obter algum cargo que lhe permitisse regressar à cidade e abandonar a sua vida mesquinha no vilarejo. Mas ao fazer isto, no entanto, Maquiavel mudou os rumos do pensar político. Por um lado, ele percebeu que um príncipe capaz de garantir liberdade, estabilidade e prosperidade para seu povo, e assim alcançar a honra, a fama e a glória, precisava se pautar por outros valores que não aqueles usualmente prescritos nos espelhos de príncipe, isto é, nos manuais de aconselhamento tão populares na época. Por outro, ele notava que a reflexão política é em grande medida uma meditação sobre estratégia. Não adianta construir modelos ideais, utopias nunca vistas, mas sim examinar a história dos governantes, observar a regularidade das situações e aprender pela observação como dobrar a fortuna a seu favor. Na aula de hoje, vamos comentar a dedicatória e a exortação, isto é, as primeiras e as últimas linhas de O Príncipe no primeiro bloco. O elenco proposto por Maquiavel dos diferentes tipos de principados, no segundo, e, no derradeiro, faremos uma breve digressão sobre o conceito de virtude. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é uma aula do curso livre de Filosofia Política, uma adaptação urgente da disciplina de Filosofia Política, ministrada para o curso noturno de graduação em Filosofia, para o formato de ensino remoto por conta da pandemia do Covid-19. Esta é a segunda de uma série de 3 aulas dedicadas ao pensamento político de Maquiavel, ou melhor, ao comentário de sua obra mais conhecida, O Príncipe. A dedicatória e a exortação de O Príncipe dão bons indícios para a compreensão do objetivo da obra, tanto aquele mais comezinho e imediato, de conquistar a simpatia dos Médici, quanto aquele mais crucial e de longo prazo, assegurar um bom governo, não só para a cidade de Florença, mas para a Itália inteira. Em primeiro lugar, Maquiavel deixa claro que isso que oferece ao jovem príncipe não é de pouca valia. Cito: desejando, pois, eu oferecer-me à vossa magnificência, com algum testemunho da minha servidão para com ela, não encontrei entre minhas alfaias coisa que tenha por mais cara, ou que estime tanto, quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, aprendido por mim com uma longa experiência das coisas modernas e uma contínua leitura das antigas, as quais, tendo-as eu com grande diligência longamente escogitado e examinado, e agora resumido num pequeno volume, mando a vossa magnificência. Fecha citação. O que Maquiavel oferece é a sua sabedoria, o seu conhecimento, obtido tanto pela prática da diplomacia, que lhe fazia conhecer os pormenores das personalidades políticas, da vida das cortes, dos detalhes das deliberações, quanto seu conhecimento histórico,
provindo, sobretudo, de seus longos estudos da história romana, de suas leituras de Tito Livio. Maquiavel oferece o pequeno volume a Lourenço, o neto de Lourenço o Magnífico, que fora governante da cidade de Florença durante a juventude de Maquiavel. Mas Lourenço é um governante apenas formalmente, e não de fato. Seu tio Giuliano, para quem a obra seria originalmente dedicada, fora assassinado pouco antes e por isso o principado passou a seu sobrinho. Mas quem governava, de fato, era seu outro tio, Giovanni, na época desempenhando nada menos do que a função de Papa, sob o nome de Leão X. Daí, como bem nota Diogo Pires Aurélio em várias de suas notas, há uma ambiguidade nos conselhos de Maquiavel, que ora parece dirigido ao jovem Lourenço, ora ao já experiente Giovanni. Maquiavel é um popular, é um homem de poucas posses que alçou voos mais altos durante os anos do regime republicano, mas ele busca se valer disso para mostrar o valor de seus ensinamentos. Por isso ele utiliza uma analogia com a arte do cartógrafo. Cito: nem quero que se impute presunção a um homem de baixo e ínfimo estado por se atrever a discorrer e a ditar regras aos governos dos príncipes, porque assim como aqueles que desenham os territórios se põem embaixo, na planície, a avaliar a natureza dos montes e dos lugares altos, e para avaliar a dos lugares baixos, se põem no alto dos montes, assim também, para conhecer bem a natureza dos povos, é preciso ser príncipe, e para conhecer bem a dos príncipes, convém-se ser do povo. Em outras palavras, é precisamente por ser um popular, um indivíduo de baixo e ínfimo estado, como ele próprio sublinha, que ele possui uma perspectiva privilegiada para o andar de cima, para o topo da pirâmide social, para onde se encontra o poder. Isto faz com que sua vista não fique turva com obstáculos que impeçam a contemplação do todo, tampouco que ela confunda a ordem das coisas por ausência de distanciamento. Mas a ocasião que esta perspectiva privilegiada lhe garante ver só fica clara ao final do opúsculo, quando Maquiavel faz sua exortação pela libertação da Itália. Eis o que diz o florentino: consideradas, pois, todas as coisas acima expostas, e pensando comigo mesmo, se no presente na Itália corriam tempos para honrar um novo príncipe, e se havia matéria que desse ocasião a um prudente e virtuoso para aqui introduzir forma que trouxesse honra a ele e bem ao conjunto de homens dela, parece-me concorrerem tantas coisas a favor de um príncipe novo, que nem sei se houve jamais um tempo mais apto para tal. Fecho citação. O momento é oportuno para um príncipe novo alcançar a honra e a glória, realizar grandes feitos, desde que ele saiba dobrar a fortuna, fazê-la trabalhar ao seu favor. Em outra passagem, Maquiavel afirma: não se deve, pois, deixar passar essa ocasião, a fim de que a Itália veja, após tanto tempo, aparecer um seu redentor. Nem consigo exprimir com que amor ele seria recebido em todas aquelas províncias que têm padecido com esses aluviões estrangeiros, com que sede de vingança, com que obstinada fé, com que piedade, com que lágrimas. Fecha citação. Notem que a Itália, na época, não era mais do que um amontoado de cidades independentes, várias delas dominadas por potências estrangeiras, notadamente pela Espanha ou pela França, que já estavam em vias de se tornarem estados no sentido moderno, isto é, já passavam por um processo de centralização burocrática, de criação de exércitos nacionais, de ascensão do poder do monarca sobre os senhores feudais e a Igreja. Aqui cabe fazer uma observação crucial. Maquiavel nunca utiliza o termo soberano, o qual infelizmente consta em algumas traduções. E ele não o utiliza simplesmente porque não havia, na época, este vocábulo,
tampouco a ideia de um poder supremo acima de toda e qualquer outra instância ao qual recorrer. E mais, Maquiavel utiliza muitas vezes o termo Estado, mas ele deve ser sempre grafado em minúscula, pois ele não está se referindo ao Estado moderno, detentor do monopólio do uso legítimo da força, para recorrer à célebre definição de Max Weber. Quando Maquiavel fala de Estado, como bem observa o tradutor Diogo Pires Aurélio, há uma amplitude semântica que impede sua identificação com o conceito moderno de Estado. Isto é, em momentos, o termo Estado é usado como sinônimo de condição ou situação. É isto que Maquiavel diz quando fala ser ele de baixo ou ínfimo estado. Por vezes, ele fala de manter o estado ou preservar o estado, no qual o termo designa a ordem, a situação das coisas existente. Em outros usos, mais raros, ele fala como sinônimo de um território ou mesmo de um conjunto de pessoas, de um povo, em um uso que se aproxima ao do conceito de Estado moderno, mas ainda não o estabelece. Maquiavel está, sim, exortando a Casa dos Médici para liderarem um processo de unificação da Itália, uma unificação capaz de expulsar os bárbaros, os poderes estrangeiros do território italiano. E mais, ele diz que o momento é propício a este processo, que o povo de bom grado apoiaria um líder virtuoso capaz de conduzir a Itália à independência e a dias melhores. É preciso interpretar o príncipe a partir deste objetivo. Maquiavel oferece um conhecimento de algum modo proibido, secreto. Não é sendo bonzinho que se conseguirá a fama e a glória. Mas um príncipe que souber não ser bonzinho quando preciso, acarretará prosperidade, paz e liberdade para seu povo, e por isso ele será amado e benquisto. Logo no começo de O Príncipe, Maquiavel resgata a velha discussão sobre a taxonomia das formas de governo. Quais os regimes, as constituições, as ordenações políticas existentes? A multiplicidade das formas políticas antigas será agora reduzida a duas. Por um lado, a principados. Por outro, repúblicas. Maquiavel também descarta a separação, presente em Platão, Aristóteles e Políbio, entre formas puras ou retas e impuras ou corrompidas. Mas ele abdica do exame das repúblicas, declarando simplesmente: deixarei de lado discutir as repúblicas, visto que já uma outra vez discuti longamente sobre isto. Aparentemente, é uma menção aos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, obra ainda não publicada, tampouco terminada no ano de 1516, quando da entrega do opúsculo Príncipe para Lourenço de Médici, mas cujos poucos trechos existentes já deviam circular de mão em mão. É possível, no entanto, que Maquiavel se refira também a uma outra obra perdida da qual não temos notícia. Ao longo do Príncipe, raras são as passagens que descrevem as repúblicas. A sua análise se concentra, portanto, nos principados. Os principados, ou bem, são hereditários, ou são novos. Os hereditários são aqueles que o príncipe dá sequência a uma dinastia, mantém um império, um domínio já antigo. Estes principados são fáceis de manter. O príncipe apenas precisa preservar a ordem existente, contemporizando com os imprevistos. Enfim, se ele não tiver vícios extraordinários, conseguirá ser benquisto e governará sem maiores dificuldades. Mas o mesmo não ocorre com os novos, e é por isso que a eles será dedicada uma atenção muito maior. Isto é, Maquiavel diz: ou bem república, ou bem principado.
mas deixa de lado as repúblicas e se concentra apenas nos principados. Agora ele diz, ou bem principados antigos, hereditários, ou bem principados novos. Como o primeiro não apresenta dificuldades, pode-se deixá-los de lado e se concentrar, doravante, apenas nos novos. São estes aqueles cuja análise interessa. Por quê? Ora, por um lado, porque estes são os que apresentam maiores dificuldades para sua preservação, mas por outro, porque este seria o caso do Principado de Lourenço de Médici, em Florença, que, embora herdado de Giuliano, é ainda bem recente, pois a cidade era, até 4 anos antes da oferta do opúsculo ao jovem príncipe, uma república. Os principados novos, ou bem são realmente novos, ou bem eles são mistos, isto é, tornam-se parte de um domínio já antigo. Maquiavel exemplifica com o caso de Nápoles, que havia se tornado parte do domínio do rei espanhol, um domínio hereditário. É nestas duas espécies que residem as maiores dificuldades quanto à sua preservação. As dificuldades surgem do fato de, cito Florentino, os homens mudarem de bom grado de senhor, querendo melhorar, e esta crença os fazer pegarem armas contra ele, no que se enganam, porque depois vem, por experiência, ter piorado. Por isso, é mais fácil conquistar novos domínios, pois muitas vezes se pode contar com a inimizade dos populares para com o príncipe que os domina, do que preservá-los, pois esta inimizade se voltará logo depois contra o príncipe conquistador. Há aqui alguns conselhos para se precaver contra desordens. A primeira é garantir que se extinga o sangue do antigo príncipe, para não haver possibilidade de sublevações pedindo pelo seu regresso. A outra é não alterar as leis e os impostos, preservando a ordem já instituída. Agora, as dificuldades serão ainda maiores se a cidade conquistada for de língua, costumes e ordens muito distintas. Neste caso, é preciso ir morar lá, estabelecer colônias e cuidar de forma minuciosa para os poderosos não se tornarem ainda mais poderosos, nem tornarem impotentes os pouco poderosos. Mas há também os casos em que os principados são realmente novos e não mistos, isto é, nos quais alguém conquista uma cidade sem já ter outros domínios, sem anexá-las a outros territórios já conquistados. Neste caso, o principado novo ou bem terá sido adquirido com armas próprias e virtude, ou bem com armas alheias e fortuna, ou ainda por meio de crimes. Em cada um destes casos, será preciso uma habilidade distinta para preservá-los. O primeiro, quando se conquista o principado por meio de armas próprias e de sua própria virtude, é o mais simples dos três. Neste caso, basta seguir os melhores exemplos, diz o Florentino. Um homem prudente deve entrar sempre por vias batidas por grandes homens e imitar aqueles que foram os mais excelentes, a fim de que, se não chegar à sua virtude, dela exale ao menos algum odor, e fazer como os arqueiros prudentes, os quais, parecendo-lhes o local que tem por desígnio atingir demasiado longínquo, e conhecendo a quanto vai a virtude de seu arco, colocam a mira bastante mais alto que o local almejado, não para alcançar com a sua seta uma tão grande altura, mas para poder, com a ajuda de tão alta mira, atingir o seu desígnio. E o próprio Maquiavel exemplifica casos exemplares a servirem de modelo: Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu. Ainda que não se possa agir como eles, cabe tentar se aproximar ao máximo de suas condutas. A coisa é mais complicada quando se obtém o principado usando armas alheias e a fortuna. Aqui também é um caso modelar, o de César Borgia, conhecido também por Duque Valentino. O problema desta forma de conquista é que se fica refém do dono das armas, daquele que lhe auxiliou nesta empreitada. Neste caso, o governante deve, tão logo comece a governar, começar por estabelecer os fundamentos que lhe darão sustentação.
Por fim, há ainda uma terceira forma de conquistar novos domínios: os meios nefandos ou cruéis. Maquiavel observa, cito, que não se pode chamar virtude assassinar os seus cidadãos, trair os amigos, ser sem palavra, sem piedade, sem religião. Modos desses podem fazer adquirir império, mas não glória. Ou seja, quem assim governar pode até eventualmente manter e preservar o Estado, a ordem, mas não conseguirá o verdadeiro objetivo da fama, da honra e da glória. Isto apenas um príncipe que propicia uma situação de estabilidade, liberdade e prosperidade será capaz de atingir. Isso não significa, porém, que o príncipe não deva ser cruel em determinados momentos. Diz Maquiavel, cito uma longa passagem: creio que isto advenha das crueldades mal usadas ou bem usadas. Bem usadas podem chamar-se aquelas, se do mal é lícito dizer bem, que se fazem num rompante, pela necessidade de se precaver, e depois não se insiste mais nelas. Antes se convertem quanto possível em mais utilidade para os súditos. Mal usadas são aquelas que, ainda que no princípio sejam poucas, com o tempo crescem mais depressa do que se extinguem. Aqueles que observam o primeiro modo podem, com Deus e com os homens, ter algum remédio para o seu estado, como teve Agástocles. Os outros é impossível manterem-se. Donde é de notar que, ao conquistar um estado, o ocupante deve calcular todas as ofensas que lhe é necessário fazer, e fazê-las todas de uma só vez, para não ter de as renovar todos os dias e poder, não inovando, dar segurança aos homens e ganhá-los com benefícios. E logo depois ele complementa: porque as injúrias se devem fazer todas juntas, a fim de que, saboreando-se menos, ofendam-se menos, e os benefícios devem fazer-se pouco a pouco, a fim de que se saboreiem melhor. Fecha citação. Em resumo, também a crueldade deve ser usada com parcimônia, tão somente quando preciso para preservar o Estado e de modo a ter utilidade para os seus súditos. Na última aula, comentei sobre a dificuldade de verter o termo virtu para o português, ou melhor, para as línguas modernas em geral. Isto pode soar estranho, pois é claro que este vocábulo está na origem do nosso termo virtude, termo, aliás, que, ao fim e ao cabo, é a escolha da grande maior parte dos tradutores. Diogo Pires Aurélio observa, cito, traduz-se literalmente a palavra virtude, que possui no léxico de Maquiavel um significado bastante amplo e inspirado na areté grega, capacidade, aptidão, mérito, mais próximo da neutralidade, que ainda se mantém em expressões como em virtude de ou as virtudes medicinais de uma planta, que da virtude cristã e de alguns dos termos pelos quais, ao longo do século, se tentou, sem êxito, encontrar na modernidade um sinônimo para virtu. Fecha citação. Porém, Quentin Skinner ressalta que, e cito também, deixa de haver qualquer conexão necessária entre os conceitos de virtu e virtude. A ideia de virtu fica simplesmente identificada a quaisquer qualidades que, na prática, sejam necessárias para salvar a vida e preservar a liberdade da pátria. Esclarece-se, às vezes de maneira brutal, que essas qualidades não estão próximas da lista aceite de virtudes cristãs e morais. Fecha citação. Em resumo, podemos bem adotar a tradução de virtu por virtude, mas, ao fazermos isto, é preciso afastar o vocábulo de nossa compreensão tão habitual,
de sua identificação com um rol de qualidades associadas às virtudes cristãs, o ser religioso, o ter fé e piedade, e das virtudes morais, cardeais, já celebradas antigamente, ser justo, temperante, sábio e prudente, e por fim, ter a fortaleza da alma. O homem virtuoso, para Maquiavel, é aquele que sabe ler bem uma situação e se adaptar a ela, fazendo a fortuna jogar ao seu favor. É aquele que não se aferra a um curso de ação, a uma conduta, mas sabe escolher seu conduzir de acordo com a circunstância. É lá no final do livro, no capítulo 25, onde Maquiavel melhor explica o ser virtuoso. Cito: no entanto, porque o nosso livre-arbítrio não foi extinto, julgo poder ser verdadeiro que a fortuna seja árbitra de metade das nossas ações, mas que ela também nos deixe governar a outra metade, ou quase. E assemelho-a a um desses rios ruinosos que, quando se irritam, alagam as planícies, arrasam as árvores e os edifícios, levam terra deste lado, põe-na naquele. Todos fogem diante deles, todos cedem ao seu ímpeto, sem lhes poderem resistir em parte alguma. E se bem que eles sejam assim feitos, daí não resulta que os homens, quando são tempos tranquilos, não possam tomar providências quer com amparos, quer com açudes, de modo que, crescendo depois, eles se encaminhem por um canal ou o seu ímpeto não seja tão danoso nem tão desenfreado. Acontece de modo semelhante com a fortuna, a qual demonstra sua potência onde não está ordenada a virtude para lhe resistir, e aí ela volta aos seus ímpetos para onde sabe que não estão feitos os açudes, nem os amparos para deter. Fecha citação. A analogia com o rio é esclarecedora. A fortuna é como um rio que transborda com as chuvas. O homem virtuoso é aquele que se aproveita das mudanças do rio, pois soube se antecipar a elas, construir os diques, fazer as retenções, e por isso pode jogar a cheia ao seu favor. O não prudente, o não virtuoso, é aquele que até pode se aproveitar da sorte quando ela está a seu favor, mas que se arruína tão logo ela muda. O aspecto central é esta capacidade de alterar o seu curso de ação de acordo com as circunstâncias, como fica evidente nesta outra passagem do mesmo capítulo. Cito-a. Disto depende também a variação do bem, porque, se um se governa com cautela e paciência, e os tempos e as coisas giram de modo que seja bom o seu governo, ele vai tendo sucesso. Mas se os tempos e as coisas se mudam, arruína-se, porque ele não muda o modo de proceder. Para a elaboração desta aula, eu consultei a tradução de O Príncipe de Maquiavel, feita por Diogo Pires Aurélio, publicado pela editora 34 em 2017, assim como a excelente introdução feita pelo tradutor e que consta nesta mesma edição. Esta é a tradução que eu recomendo utilizarem no acompanhamento destas aulas. Além dela, utilizei também duas obras de Quentin Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno, publicado pela Companhia das Letras em 1996, e Maquiavel, publicado pela Brasiliense em 1988. Consultei também duas ótimas introduções ao pensamento de Maquiavel, a de Newton Binotto, Maquiavel, Jorge Zahar, 2003, e de Alessandro Pinzani, Maquiavel e o Príncipe, Jorge Zahar, 2004. A música que vocês escutam no começo, ao final e nas quebras entre um bloco e outro é Santa Morena, de Jacó do Bandolim, em versão do grupo Trio Madeira Brasil.